bem-vindo, bem-vinda ao programa Noci Santos Talks. Hoje eu estou estreando e sou muito feliz porque tem comigo aqui uma amiga muito querida, uma profissional talentosíssima e vai trazer um tema instigante para todos vocês. E já já eu a apresento. Eu só quero dizer para você o seguinte, que nesse programa são conversas que transformam. Nós vamos trazer provocações, inspirações, reflexões para vocês. Esteja sempre aqui conosco, acompanhando a TV Relacionamento, que é nela que eu estarei com vocês semanalmente. Então aqui está a minha amiga Lucila Marques, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. A Lucila, eu vou pedir para você falar como que foi a sua transição. Ela tem um currículo aqui, gente, que é maravilhoso. É uma pessoa que eu fico admirada. Eu vou falar do que eu conheço da Lucila. A Lucila é assim, quando a gente está em reunião, a gente está discutindo um tema, ela está ali participando e mexendo no computador. Quando termina a reunião, já está pronto. Se é uma apresentação, se é uma ideia, ela é essa pessoa criativa, dinâmica. E agora eu quero que você fale um pouco de você, da tua profissão. Nada melhor que ter uma entrevistadora como a Nacilene, que só levanta a bola da gente. Bom, eu fui executiva de marketing durante 30 anos, trabalhei em grandes empresas, em grandes multinacionais, na Lego, na Polaroid, fiz o startup do Etenuai do parque aquático, dentre outras empresas. E aos meus 48 anos eu saí do mundo corporativo e me enveredei para essa área do desenvolvimento pessoal. E de repente, Noci, eu descobri, neste caminho, que eu tinha uma especialidade, que era mulheres na carreira. Por quê? Porque eu fui olhando o meu histórico, e quem foi aparecendo para eu trabalhar? Mulheres. Mulheres em posição de liderança e que tinham alguma dificuldade no decorrer do caminho delas, que foi muito parecido com as minhas dificuldades, com as minhas inseguranças, e eu pude trabalhar de uma forma muito melhor. Quando a Lucy fala que a gente está numa reunião e eu levanto tudo e trago, é porque eu tenho essa habilidade de consolidar informações e isso me ajuda muito no meu dia a dia. Porque quando eu estou conversando com alguém, as histórias vêm, elas entrelaçam uma situação e eu consolido para poder, junto com a outra pessoa, discutir o assunto dela e levar ela para o melhor caminho. Que isso a gente faz no coaching, isso a gente faz na mentoria, é esse o nosso trabalho, é trazer para a pessoa, elucidar a pessoa as ideias que ela tem, as necessidades que ela tem e junto com ela fazer uma solução. Com certeza, porque as histórias, gente, nos moldam e as perguntas, elas acessam aquilo que já está dentro de você. É muito interessante. Então, o tema que a Lucila vai falar com a gente hoje é o fenômeno da impostora, ou a síndrome de impostora, como que é mais conhecido. Lucila, conta pra gente aí o que é isso, o que vem a ser síndrome ou fenômeno da impostora. Pois é muito conhecido como síndrome da impostora, mas não é uma síndrome, é um fenômeno, porque para ser síndrome, a OMS ela tem que reconhecer tem algumas características para se tornar uma síndrome. Então vamos deixar como fenômeno. O fenômeno da impostora é aquela sensação de que a gente nunca se sente adequado, que sempre está faltando alguma coisa para a gente chegar naquele ponto. Ou que a gente acha que pode ser descoberta e acharem que nós somos uma fraude. Ou então que eu não fiz o que deveria ter sido feito. Vão me descobrir, vão perceber e eu fico com aquela sensação ruim e sempre insegura. Sempre achando que eu estou devendo, que está faltando, é muito por esse lado. E isso traz, em especial para as mulheres, uma sensação muito ruim. Porque para as mulheres, lógico que tem a síndrome do impostor para os homens, como tem para as mulheres. Mas a mulher, ela nunca foi, como que eu posso dizer? Ela nunca foi trabalhada para que essa insegurança dela sumisse. Só para você ter uma ideia, quando a gente está falando numa posição dentro de uma empresa, uma posição, uma vaga que aparece, os homens, eles pegam aquela solicitação da vaga e eles dizem, eu posso ir para essa vaga porque está tudo certo.
E as mulheres, se elas não tiverem 80% dos requisitos que elas acham que elas devem preencher, elas não vão para aquela vaga. Os homens com 30% eles vão e tá tudo de boa. Isso é incrível, não? Não é uma coisa de doido? Doido demais. E nós mulheres a gente tem isso, mas isso também a gente deve lembrar que é história, é cultural, né? Desde sempre a mulher vem batalhando pelo espaço dela, vem batalhando por se colocar melhor na posição. Ainda hoje, eu diria que por volta de 30% das posições de liderança nas empresas são preenchidas por mulheres, só 30%. Por outro lado, é já 30%, porque antigamente não tinha, então a gente já andou bastante. Eu me lembro quando eu fui exercer liderança, eu era uma das poucas mulheres numa sala de reuniões. E hoje a gente já vê esse número crescendo, isso é muito legal. Lucila, isso é muito interessante. E quais são os principais sintomas? Como que a pessoa que está nos ouvindo agora, ela vai identificar, será que eu sou uma impostora? Isso daí é uma autossabotagem que a gente faz com a gente. Eu sou uma super síndrome da impostora, hein? Eu estou todo dia olhando para mim e trabalhando em cima disso. Como é que eu percebo? Eu acho que um dos pontos mais fortes que a gente percebe é o perfeccionismo. Eu tenho que estar certa, eu tenho que estar certa, eu tenho que estar certa. Esse é um dos pontos. A outra é não reconhecer que eu fiz algo bem, ou que eu mereci estar naquela posição, ou que aquilo que eu fiz está ótimo. Eu sempre duvido, eu sempre acho que foi obra do acaso, que foi alguma oportunidade, ou que as pessoas estão achando que eu sou mais do que de fato eu sou. Então, é muito ligado em cima disso, é uma desconfiança. E um ponto que também é muito interessante é eu não celebrar as minhas conquistas. Eu acho que não é minha, foi sem querer que eu dei certo. Foi um acaso que eu acertei. Dei sorte. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu já soube, porque eu já li a ex-CEO do Facebook, por exemplo, a Sheryl Sandberg, desculpa. A Sheryl Sandberg, ex-CEO do Facebook, ela desconfiava dela, mesmo quando ela estava naquela posição altíssima. Ela achava, não, isso é uma obra do acaso, não foi comigo. A autora do livro Comer, Rezar e Amar, ela também tinha uma dúvida, ela falava, eu não sou uma boa autora, eu nunca vou chegar onde estão aquelas pessoas. E a gente tem vários exemplos de pessoas que estão em grandes posições que também se cometeram disso. Por exemplo, a comparação é um dos sinais muito grandes quando a gente se compara com outros, se menospreza, logicamente. Um exemplo que eu tenho sobre isso é a cantora Maria Rita. Ela se comparava muito com a mãe dela. E ela mesma relata que ela foi estudar fora, porque ela se sentia tão comparando com a mãe que ela nunca poderia ser uma cantora. Então ela foi, melhorou, voltou e realmente, se a gente fechar os olhos, é eles cantando. Pronto, a voz é idêntica. Mas ela é fantástica, ela é sensacional. Ela é ela. E agora resgatou o lugar dela. Sim, agora ela está ocupando o seu lugar. Exato. Isso aqui é bacana. Aqui você está diante de uma impostora também. Pode acreditar. Eu sempre achei que eu tive muita sorte na minha carreira. Eu consegui chegar na posição de diretoria, mas como que eu funcionava? Nunca parei de estudar na minha vida. E sempre achava que faltava um pouco mais, exatamente o que você falou. Então, mas e aí, Lucila, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida no dia a dia com essa tal de síndrome? Bom, primeira coisa, a gente precisa reconhecer, a gente precisa entender que a gente está se auto-sabotando. A gente tem que parar e pensar, será que eu realmente não sou boa? Será que realmente eu não estou nessa posição? Ou melhor, será que realmente eu estou nessa posição porque foi obra do acaso? É começar a se questionar, porque a partir do momento que eu me questiono, eu começo a rever as minhas conquistas, eu começo a rever as minhas realizações, como você disse. Eu fui galgando, fui estudando, fui procurando. Você teve conquistas para chegar ali. Então, eu diria que assim, o primeiro passo, eu inclusive rever essa autossabotagem, é o autoconhecimento. Primeira coisa, eu preciso saber quem eu sou. Se eu não souber quem eu sou, se eu não souber o que é importante para mim, se eu não souber em que eu acredito, eu não vou conseguir sair disso.
Eu vou ficar patinando, patinando e vou me sabotar. E eu vou dizer, se ela é uma sabotadora daqui, imagine eu. Eu sou mega sabotadora de mim mesma sempre. E eu também já cresci, eu também já desenvolvi e eu continuo fazendo o mesmo que ela. Estudando, 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 porque eu sempre acho que eu preciso saber mais para poder agora ganhar tudo que eu tenho para poder passar para as outras pessoas. É isso que eu agradeço a minha impostora o tempo inteiro, por ela me colocar nessa direção de estudar, de aprender sempre, de ser uma pessoa curiosa. Isso, a curiosidade é ótimo e ajuda. Agora, vou dizer para você, o que é importante para nós que nos sentimos com essa sensação e que a gente está sempre devendo e que a gente nunca está fazendo certo e que o acaso é que trouxe a gente até aqui, ou que me trouxe até aqui, ou você até aqui, né? Sim. O que eu preciso? Eu acho que uma das primeiras coisas é, como você disse, continuar estudando, né? Procurar saber, a gente fala lifelong learning, né? Que é estudar sempre, um aprendizado constante é muito importante. Um outro ponto é a gente ir buscar uma ajuda. E essa ajuda pode ser um amigo, alguém que é um familiar, um amigo que você confie, ou um mentor, ou um coach, alguém que te ajude a pensar e consiga que você interprete e tenha uma visão diferente daquela que você vinha tendo. E quando eu falo lá do autoconhecimento, é quando a gente vai rever as nossas crenças. E essa é uma das questões para a gente também conseguir sair dessa autossabotagem. É fazer uma reestruturação cognitiva, que eu diria. É transformar os pensamentos negativos em pensamentos positivos. Ao invés de dizer eu não consigo, é dizer eu ainda não consegui, mas eu vou fazer isso aqui. Eu transformar todo o negativo em positivo, isso ajuda demais. Então é ter uma rede de apoio, que é uma outra. Eu tenho uma rede de apoio que eu gosto muito, e eu costumo dizer para as pessoas, chama Amigas Terapia. Olha que lindo! Nós somos em 10 amigas que a gente se junta e cada uma tem um tema quando a gente se encontra. É um acaso, não é que está programado, cada uma que vai falar. A gente se reúne, todo mundo ali, no final de dia, com um vinhozinho gostoso e de repente alguém traz um assunto e todo mundo ajuda a discussão daquele assunto. Então, a rede de apoio é importantíssima. Buscar uma ajuda profissional, de repente, também é muito importante. O autoconhecimento nem se fala, porque se eu não souber, é fundamental. Se eu não souber sobre mim, quem é que vai saber, não é? E diria que também um passo para sair, como eu disse antes, é celebrar as pequenas conquistas, as mínimas que sejam. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, cada vez que você tiver uma conquista, celebre e faça esse gesto, ó. Estou aqui, eu posso. Eu posso. Você sabe que me lembrei de 2011, quando o Kendi me convidou para um outro programa que ele tinha. A gente no almoço, ele pegou e falou assim, não, eu quero você com um programa, pensa no nome do programa, para você estrear lá na TV. Eu falei, tá bom. Ele falou, na semana que vem. Eu falei, como assim semana que vem? Eu preciso fazer um curso. Eu não estou pronta. Ele falou, não, é semana que vem. Já me fala qual é o nome. Semana que vem eu quero você lá e eu já tenho uma entrevistada para você. Uau! Eu falei, e agora? A impostora teve que revirou-se aqui dentro de mim. E eu falei, tá bom, se é. O que é legal disso tudo, Lucila? É que as pessoas que nos conhecem, elas sabem o quanto a gente é preparada. É nós que não sabemos. A gente tem essa sensação que vão descobrir que nós somos uma fraude. Exato. E eu vou dizer para vocês, quando a Inoce me convidou para fazer essa entrevista, eu falei, Inoce, como assim ela está me convidando para fazer uma entrevista num programa dela que ela está estreando? Eu falei, ela está doida, eu não sei o que eu vou responder. Era a impostora falando por mim. Era a impostora. Ainda bem que você venceu a impostora que aqui está estreando comigo. Duas impostoras juntas. Duas impostoras juntas é incrível. E qual é a importância? Você acabou de falar aí que reúne com as amigas. Quando você fala a respeito, o que muda nessa relação você e a impostura? Olha, muda muita coisa. Primeiro que a gente consegue ficar mais segura do que a gente está falando. Segundo, quando a gente está indo para um ambiente corporativo, por exemplo, dentro de uma empresa, muitas pessoas têm essa insegurança. E eu estou falando de muitas pessoas mesmo. Vou te dar um exemplo que não é muito de empresa, mas a Michelle Obama. Michelle Obama, ela fez Princeton, ela fez Harvard,
e ela achava que ela não poderia estar naquele espaço que ela estava quando ela foi a primeira dama. Isso acontece com todo mundo. Isso não tem sexo, não tem idade, não tem renda, não tem nada. Tem aquela sensação que a gente tem. Então, quando eu consigo descobrir tudo isso, quando eu consigo discutir comigo e ter uma rede de apoio ou alguém que me ajude, eu consigo circular melhor e aí eu não perco oportunidades. Porque uma das grandes consequências que a síndrome da impostora traz é que eu não me candidato a oportunidades, ou eu nem viria para essa entrevista, por exemplo, porque eu acharia que eu não ia dar conta. Então, eu dentro de uma empresa, aparece uma oportunidade, ou quando eu estou buscando alguma posição, aparece uma oportunidade e eu acho que eu não tenho aquela condição. Então, quando eu trabalho tudo isso, eu me sinto mais segura, eu me sinto mais leve, e eu acredito muito mais em mim. Eu acredito que tudo aquilo que eu fiz para chegar até aqui, valeu a pena. Valeu a pena, com certeza. E você falou de uma palavra aí que ela é chave, celebrar. A gente não para celebrar porque não fiz mais do que a minha obrigação. Isso. Então, isso. como é? Que dica que você dá para quem está nos assistindo aí? Celebrar como? Eu diria o seguinte, o celebrar não é grande para grandes pontos, porque esses todo mundo vê. São pequenos pontos, são pequenos passos. É celebrar até, por exemplo, quando você você quer buscar uma oportunidade nova, uma posição nova, e você manda o seu currículo, já é para celebrar. Porque você já teve uma ação, você teve uma atitude para conquistar aquilo que você queria. Então, são pequenos passos, são pequenas atitudes que vão preencher tudo para que você possa ter uma leveza maior no seu dia a dia e no seu comportamento. Exatamente isso, Lucila. Não precisa fazer uma festa para celebrar, mas é reconhecer que você foi capaz de começar e terminar com sucesso uma atividade que você inicialmente duvidava dela, mas que agora você sabe que está pronta para esse momento. Exatamente. E confiar, acreditar em você. E olha, quando você tiver dúvida de você, pergunta para alguém que seja próximo, que seja confiável, sobre o que essa pessoa acha de você. E não ache que está falando só porque é sua amiga, só porque é seu parente, porque é verdade. Eu costumo dizer o seguinte, se duas pessoas falaram algo de você, é que definitivamente você é daquele jeito. Acredite nisso. Não duvide de si própria. Lucila, esse papo está uma delícia, a gente podia estender. Vai celebrar mais tarde com tudo isso. Pois é. Então, eu pedi para você deixar uma mensagem super poderosa para as impostoras que estão nos ouvindo e os impostores também. E você aproveita e já deixa os seus contatos, como que as pessoas te localizam nas redes sociais ou por telefone. Sinta-se à vontade. Legal. O que eu deixaria aqui de mensagem é o seguinte. Primeiro, você não está sozinha. Você não está sozinho. Tem muitas pessoas que têm essa sensação de síndrome da impostora, de síndrome do impostor, só que às vezes não reconhece, não sabe, ou busca ajuda. Então busque ajuda, vai atrás. Peça para alguém que tenha mais conhecimento que você nessa área para te ajudar a caminhar. Celebre todas as pequenas atitudes. E pergunte para todos como você é, questione e se garanta dentro disso. Bom, para me achar, eu tenho um Instagram, que é Lucila Marques Consultoria, meu LinkedIn é Lucila Ferraz Marques, e meu WhatsApp é 11 9 9906 7789. E eu me intitulo Lucila Marques Consultoria, especialista em carreira de mulheres. Muito obrigada. Eu agradeço muito a Lucila pela disponibilidade, por ter negociado com a impostora dela e estar aqui passando essa experiência maravilhosa para a gente. Aqui termina a nossa conversa no CSantos Talks. E eu espero você na próxima para nos contar o que aconteceu. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, Dulce.